Marina Dani Gomes, eu tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia Química e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como eu disse, eu sou estudante de Engenharia Química, mas eu tenho uma paixão por vídeo, edição, filmagem, mídia, publicidade e propaganda. E dia 11 de maio de 2017, o youtuber André Pili, que também é dono de uma produtora chamada Pili Media, criou um concurso pela página do Facebook dele, onde ele pediu para que as pessoas, os inscritos, quem se interessasse, obviamente, criasse uma introdução, uma vinheta para o canal dele, com um briefing que ele pediu, que fosse de 5 a 10 minutos. E apesar de eu não ser animadora, eu não trabalhar com design, nem saber fazer animação, eu gosto muito desse meio, gosto muito de editar, e eu vi uma oportunidade de criar algo diferente com os meus conhecimentos que eu tenho hoje. Então eu pensei que talvez eu não conseguisse fazer algo inteiramente digital e animado, e enfim, mas que eu poderia fazer algo real, filmando e de maneira que ficasse clean, minimalista do jeito que ele pediu. Eu fiz essa introdução porque eu vi uma oportunidade de criar um exemplo de como pode ser o meu trabalho, de como eu crio alguma coisa do zero, sozinha, e para realmente colocar no meu currículo, num portfólio, pra também ter isso pra mostrar pra alguém. E eu acho muito interessante gravar um making off, porque eu acredito que o processo de criação de qualquer coisa é sempre muito interessante, muito diferente, porque cada pessoa pensa sempre uma coisa diferente. Então eu também resolvi gravar todo esse making off e também explicar um pouquinho de como eu fiz e do resultado. Então, a minha introdução nada mais é do que um fundo branco com um cubo, que faz parte do logo do André, com algumas bolas caindo separadamente e passando pelo cubo no início, até que uma para e abre, dá um zoom no cubo, e neste cubo caem várias outras e surge o nome do André, que sempre esteve ali em branco, mas que é preenchido, aquele espaço em branco é preenchido pelas bolas, então o nome do André se destaca. E não é nada além disso, é bem simples, é bem clean. Como eu fiz? Eu primeiro gravei as bolas caindo dentro de uma caixa de sapato. Então eu peguei uma caixa de sapato, forrei ela com folha branca, cortei duas laterais da caixa para que eu pudesse jogar as bolas, por cima dessa caixa. Coloquei a caixa contra um vidro que eu tinha aqui, então para que as bolas não caíssem quando eu jogasse as bolinhas e que eu pudesse gravar do outro lado. Então eu realmente só coloquei ela contra o vidro e usei mais ou menos 100 bolinhas de isopor que eu pintei com uma cor verde, exatamente da cor de todo o logo e todo o canal, do André, que é baseado nessa cor. Então eu pintei todas as bolinhas dessa cor com o pensamento de ter o mínimo de edição possível. A ideia era a seguinte, eu realmente tentar fazer tudo da maneira mais real que eu conseguisse e tentar não editar cores, não fazer pós-edição de cores, não fazer nada disso, só realmente por um significado de ser real, de aquilo não ter nenhum filtro, nenhuma edição, nada muito assim além. Então eu posicionei a câmera e aí, para não fazer reflexo nesse vidro, eu tapei toda a janela que teria atrás para conseguir tirar todo o reflexo de luz que pudesse entrar e para que se pudesse realmente ver todas as bolinhas caindo nitidamente ali na caixa. Depois eu peguei um EVA branco e nesse mesmo vidro, com a mesma luz onde eu gravei as bolinhas caindo dentro da caixa, eu escolhi 4 bolinhas de todas que eu tinha e larguei elas de uma altura X para que elas pudessem cair na frente da câmera e diminuir um pouco a velocidade do obturador da câmera para que ele pudesse captar esse movimento da bolinha caindo. Depois que eu gravei tudo isso, eu passei para o computador. Então, o início, que é esse fundo branco, uma por uma bolinha caindo, eu
ajustei no fundo como foi gravado com luz natural, e, enfim, tinha ainda muita sombra no fundo branco, então eu usei um chroma key no editor de vídeo para poder retirar qualquer sombra que tivesse naquele fundo e poder movimentar as bolinhas, porque como eu fiz, né, tudo sozinha, algumas bolinhas caíram mais para a direita, mais para a esquerda, e eu queria que todas caíssem no centro, então tirando as sombras eu podia movimentar e colocar o meu vídeo com as bolinhas caindo onde eu quisesse, né, posicionar. Depois eu coloquei o vídeo da caixa, onde todas as bolinhas caíam juntas. O cubo. Eu fiz esse cubo no Illustrator usando o molde do logo do André mesmo, para ficar o mais real, parecido possível. Eu tornei ele um vetor para que eu conseguisse expandir ele o quanto eu quisesse. Então, o cubo é a única coisa digital, assim, feita digitalmente, além, claro, do nome, do título, nessa introdução. O resto tudo foi realmente gravado e é real mesmo. Depois eu fui atrás de efeitos sonoros de bolas caindo. Eu não tenho equipamentos de som bons onde eu poderia realmente gravar o som das bolas reais caindo. Quando eu tentei fazer isso com o equipamento que eu tenho, o som ambiente ficou muito presente, algo que eu não queria. Então eu procurei efeitos sonoros separados e usei em cada bolinha caindo e depois em todas as bolinhas juntas. Eu usei um efeito sonoro de 100 bolinhas caindo no chão e depois repliquei ele, mas ao inverso, para não parecer tão computadorizado. Eu queria algo que parecesse mais real, como se o som realmente fosse das bolinhas. E aí, depois vem a saga de escolher uma música, que pra mim é uma coisa que que marca muito, né, na vinheta principalmente, que é aquele som que tu já reconhece quando tu vai assistir um vídeo, tu já sabe, ó, esse som aqui é do canal X, Y, e enfim. Eu queria algo que fosse diferente, que fosse um som legal, mas que não se sobrepusesse no som das bolinhas, que eu acho interessante, que desse pra tu realmente ouvir o som das bolinhas caindo. Então eu escolhi esse som bem, um pouco calmo, mas que se completa, assim, e faz sentido com o visual do vídeo, que é uma coisa bem clean, bem minimalista, assim. Mas que foi bem difícil de escolher, eu salvei no mínimo uns 3 vídeos com 3 músicas diferentes. E de edição e montagem foi isso. Mas aí, por quê, né? De onde surgiu essa ideia de bolinhas, enfim, como que isso surgiu na minha cabeça? Bom, então como eu queria fazer essa vinheta, fazer essa introdução de uma maneira real, eu precisava de algo que eu realmente pudesse manusear, mexer, transformar. E o YouTube, ele é cheio de símbolos. Por exemplo, tem o símbolo realmente do YouTube, o play, o pause. Tem vários símbolos que remetem a vídeo e etc. Mas o círculo, a bolinha essa, né, é também um símbolo que tá sempre presente em todos os vídeos que a gente assiste, mas que a gente não presta muita atenção, que é quando a gente tá assistindo o vídeo, tem aquela faixa, né, de tempo que fica passando ao longo do vídeo, enquanto o vídeo é reproduzido. E eu achava interessante esse tipo de símbolo, essa bolinha, é algo que o André também já usou na capa do canal do YouTube dele. Tem, né, essa linha do tempo, assim, essa faixa de tempo, e eu achei interessante pegar isso. Então era algo que eu conseguia manusear, que eu conseguia achar algo real que eu pudesse fazer manualmente, não digitalmente. Então as bolinhas, na verdade, elas podem representar várias coisas. No início, né, elas caem e o barulho delas remete também a uma questão de tempo, então ao longo do tempo, né, os vídeos foram sendo feitos. Então o André começou fazendo alguns vídeos e aí o canal começou a crescer até que, né, a caixinha se encheu, assim, o canal se encheu de vídeos e também de pessoas. Então no início era uma visualização, 2 visualizações, mas depois tudo foi crescendo e hoje o canal ele está quase cheio, porque eu acredito que nunca vai, né, se encher. Então é por isso que no fim a tela não se enche de bolinhas completamente. Tem alguns espaços em branco, porque isso eu acho que é uma coisa que sempre vai ter, né? Sempre vai ter
aonde tu crescer, um sonho a ser realizado, uma conquista. Então as bolinhas representam isso, representam a quantidade de vídeos, o crescimento do canal, o crescimento de visualizações, de pessoas que acompanham, de pessoas que compartilham e gostam do canal do André. E como eu também acredito que uma vinheta e uma introdução, ela deve ser chamativa. Então eu queria algo que não fosse cansativo, fosse diferente, né, de certa maneira, único toda vez que tu visse e que chamasse atenção, porque a grande função de uma introdução, de uma vinheta, é fazer com que o espectador pare para ver aquilo, né, e se interesse por aquilo. Então é uma chamada, é um toque, é uma música, é um som de uma bolinha caindo que, opa, esse vídeo aqui agora vou ver ele, né, agora ele tem toda a minha atenção. É realmente chamar a atenção do espectador para que ele assista aquele vídeo e não simplesmente feche e, enfim, continue no canal. E como é uma introdução, uma vinheta, é algo que vai se repetir muito em todos os vídeos. Então tem que ser algo que não pode ser cansativo. Até no início eu tinha várias ideias de colocar várias coisas e eu fui tirando, não. Quanto menos melhor, porque é algo que as pessoas vão assistir muito. Vai ter sempre no início de todos os vídeos. Então não é algo que tu possa cansar de assistir. Então eu acho que o barulho das bolas caindo são bons de se ouvir, são barulhos bons de ouvir, são barulhos que chamam a atenção e que não são cansativos. E aí nessa parte de cansativos e de ser um vídeo, uma introdução que se repita muitas vezes, eu coloquei alguns easter eggs em algum momento do vídeo que eu acho legal não comentar qual momento, mas são algumas palavras, são 4 palavras que tem a ver com o canal, com a vida do André e tudo que ele já compartilhou, né, no canal, que é, por exemplo, o oráculo Sauro, né? Então, em algum momento da vinheta eu coloquei lá a palavrinha oráculo Sauro. Por que isso? Como é uma coisa que a gente vai ver muitas vezes, eu acho legal ser como aqueles filmes que a gente ama e aí a gente vê 1 milhão de vezes, mas nunca se cansa porque toda vez vê um detalhe diferente. Então é lógico que, né, pegando toda essa ideia e né, diminuindo para o tamanho de uma vinheta, que tem ali 9 segundos, 10 segundos, eu coloquei algumas palavrinhas para que as pessoas, quando vissem tantas vezes, pudessem, opa, essa palavra estava sempre aqui, e visse alguns detalhes que nunca viram antes. Então, para que, de certa maneira, né, em um certo tempo, seja sempre a primeira vez que a pessoa assista aquilo, de uma certa forma, assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer essa vinheta. Eu acho que não importa o resultado, pra mim o importante realmente não é o concurso em si, mas é eu fazer isso pra mim. É como se fosse um trabalho de uma faculdade que eu não faço, mas que eu gostaria de fazer, sabe? Porque eu sei que numa faculdade de publicidade e propaganda, os alunos fazem muito isso, fazem muitos trabalhos relacionados a isso. Eu quis me desafiar, assim, a fazer isso, mesmo eu não fazendo, né, publicidade e propaganda. Eu acho que se tu gosta de alguma coisa e tu quer muito fazer parte de alguma coisa, sempre vale a pena tentar. E tu sempre vai ter como mostrar isso. Então essa é a minha forma de começar e mostrar isso e criar um portfólio, um currículo, enfim, mostrar o meu trabalho, que eu sou capaz. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem muitos joinhas pra me ajudar. E também marquem aí o André, falem pro André, não sei. Obviamente o canal dele estará aqui embaixo pra vocês verem, que eu acho que vale muito a pena pra quem gosta desse assunto de criação de vídeos, de fotografia, de review de câmeras e, enfim, tecnologias. Eu acho que vocês vão gostar bastante do canal dele. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui também, que tem vários vídeos de diversos assuntos. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!